Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Posiciona um pouquinho mais para cima, André. Está cortando assim? Sua testa. Aí, mais um pouco. Vamos lá. Beleza. Tá Tudo bom? Tudo bem, Padre Tiago. Boa noite, sua bênção. Boa noite, Deus te abençoe. Custei arrumar uma imagem aqui, porque eu estou no hotel, né? Alguns Sim. já sabem, estou fora do país, e esses hotéis aqui não tem luz de teto, né? Não existe luz Sim. de teto. É só luz de parede, então custei arrumar uma luminária aqui para ficar com o rosto claro, mas deu jeito. Então, o objetivo da nossa live é convencer o pessoal da importância da abertura aos filhos. É um tema complicado. Algumas pessoas têm muita dificuldade para entender a Humanae Vitae, em aceitar a doutrina da igreja. Outros têm a confusão de pensar que é uma lei que o Papa poderia mudar, que é uma questão de capricho da igreja, que talvez o Papa ou o Bispo poderia autorizar a vasectomia ou a laqueadura. E você tem 7 filhos, pode dar o seu testemunho de que realmente é possível, está aberto aos filhos, é possível uma família numerosa. Então, contar um pouquinho a sua história para a gente. Bom, a história é longa, né? A gente vai levar aqui umas 5 horas para contar uma parte dela, né? Mas a gente vamos direto a alguns pontos, então. Então, de fato, nós temos 7 filhos, né, aqui na Terra conosco, mas temos 4 também que na gestação o Senhor levou para ele. Então, temos 11 filhos e temos 20 anos de casado, né? Somos casados há 20 anos. E neste tempo a gente também foi aprendendo o que é abertura à vida, o que é dizer sim à vida, o que significa a lei natural, a Humanae Vitae, como o Senhor bem colocou, que não é uma lei da igreja, é uma lei natural. O que a igreja faz é interpretar a lei natural, né, e à luz da revelação divina nos orientar, nos instruir. Mas a lei não é da igreja. A geração da vida no casamento é uma questão de uma lei natural e que a gente iria demandar muito tempo aqui para explicar o que é uma questão natural, o que é não natural, etc. Né? Seria bom falar nisso. Mas eu quero começar falando que ter filhos não é nada do que falam, é muito melhor e muito mais fácil. Não tem este drama. O mundo criou uma cultura tão contra a família, uma cultura tão contra filhos, né? Que a gente tem que ficar procurando justificativa para fazer o óbvio. É como o rapaz chega para pedir um emprego e no currículo dele põe as qualidades e põe honestidade. Não, honestidade não é qualidade, é obrigação de todo mundo, né? Ninguém tem que colocar no currículo para falar que é honesto, já subentende que ele, por procurar um trabalho naquele local, ele já é uma pessoa honesta. E então quem casa já também deveria estar subentendido que aquela pessoa vai ter filhos. É uma coisa ligada à outra, né? É como o padre se ordena padre, todo mundo espera que ele celebre missa, escute confissão, né? E tal, não. Eu sou um padre que eu não gosto de ouvir confissão, não, imagina? Eu sou um padre que eu não gosto de celebrar missa, não. Eu só gosto de ouvir confissão. Imagina. Então, tem coisas que vão no combo, né? Hoje tem a moda do combo. O combo é um só, não tem como separar. Então, a abertura à vida, a geração da vida, ela tá no combo do matrimônio, né? Não dá para tirar.
A gente tem que entender que o matrimônio não é uma bênção de Deus para o casal curtir a vida a dois. É muito mais profundo, é um compromisso com Deus para colaborar com Ele na geração da vida, né, a dois. É diferente. Sim. Né? Então, quando a gente entende dessa forma, a gente vai vendo que a geração da vida, ela faz parte do matrimônio no plano de Deus. Não tem como ser diferente. Só que o mundo virou de perna para o ar, como eu dei o exemplo, honestidade passou a ser qualidade para o emprego, né? E a gente fica aqui tentando procurar quais os benefícios, quais os motivos para ter filho. Enquanto que a gente tem que pensar se eu tenho algum motivo que me impede de ter filho. Porque o motivo para ter já é natural ao matrimônio. O matrimônio já é aberto à vida. Então, quando o Papa publicou lá, o Paulo VI, São Paulo VI, publicou a Humanae Vitae, houve muita resistência, muita briga, o mundo não entendeu, porque achava que estava na mão do Papa. E realmente algumas pessoas queriam que o Papa mudasse, mas ele entendeu e a igreja entende, é assim até hoje, está no catecismo, está nos documentos da igreja, né, que o ato sexual gera vida. E o homem não tem o poder para querer mudar o ato sexual. É muito simples, né? Por exemplo, o ser humano às vezes tem umas manias de querer tirar os objetivos, fazer uma disfunção. Como pessoas que sofrem de bulimia, que querem comer, 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 pelo prazer de comer, aí depois quer vomitar. Enfia o dedo na goela e vomita o que comeu. Quer comer e não engordar. Exatamente. Quer comer, mas não quer que a comida, quer que ela não seja absorvida pelo corpo. Então, o ato sexual, ele tudo bem, ele une o casal, ele dá prazer, mas isto é um benefício. O grande objetivo dele é gerar vida. Só que o ser humano inverteu, tirou o objetivo e ficou só com o benefício. Né? É igual você ir trabalhar, você arruma um emprego e na sua empresa tem uma máquina de café, né? Que para mim é um veneno, eu adoro café. Então, eu vou trabalhar, mas a minha empresa, para me tratar bem e me fazer um mimo, deixa uma maquininha de café perto de mim. Imagina se eu paro de trabalhar e vou lá só tomar café. Então, eu estou desvirtuando os objetivos. Aquilo é um mimo para cumprir o meu objetivo, que é o trabalho. Então, o prazer, toda a parte realizadora do casal é também um mimo de Deus para eles poderem viver a sua sexualidade com maior compromisso. É uma coisa simples de se entender. E aí vem a abertura à vida. Nós também, no início do nosso casamento, nós não entendíamos assim, né? Temos que contar isso até no nosso livro, Família Fora de Moda, nesse último livro, no penúltimo livro, eu falo um pouco disso, que nós, no início do casamento, nós também não entendíamos assim. A gente fazia método natural, mas a gente era muito seguro ainda com a questão de ter filho, muito medo. Será que vai dar conta? Será que não vai? É difícil criar, não é? E a parte financeira, como é que vai ficar? E isso e depois de um tempo de oração, de estudo, a gente foi vendo que a gente estava usando um método natural de uma maneira muito restritiva, muito para impedir a vida. E o método natural era um recurso para quando alguém tem necessidade de se espaçar uma gravidez, por um motivo muito justo, um motivo grave. Não é porque eu tenho 2 quartinhos em casa, quero ter 2 filhinhos e pronto. Né? Quero ir para Disney. Quero ir para Disney, né? Saiba que cuidar de um filho custa muito menos do que esses sonhos malucos que os pais têm aí, de fazer viagens à volta ao mundo e tal, né? Então, é uma coisa natural. A grande dificuldade do ser humano hoje é entender que o curso natural da vida é esse, mas a gente quer trocar de carro todo ano, a gente quer trocar de telefone toda hora, a gente quer ir para Disney, né? A gente quer quer fazer uma casa dos sonhos, quer fazer uma viagem a dois, uma viagem romântica só do casal, e a gente vai comprometendo um grande objetivo. Né? O nosso olhar é muito terreno, muito limitado, é muito a um palmo na frente do nariz. A gente não está olhando para a eternidade. E não tem a dimensão de que o filho é uma coisa eterna, né? O filho Sim. é para sempre. Gerar um filho... A questão não é pôr filho no mundo, é colocar filho no céu, né?
é uma bênção. Acho que quando alguém pensa por esse caminho, não dá para medir o valor de ter colaborado com Deus na criação de algo que é eterno, na criação de uma alma que vai adorar a Deus também na eternidade. Olha, é uma coisa que não dá para a gente poder medir. Se eu olho só com o olhar na vida presente, a gente pode ver alguma dificuldade, a gente pode ter algum medo de ter filho. O mundo está violento, o mundo está complicado. Mas quando eu olho para a eternidade, que é o grande objetivo da gente, né, as pessoas não têm o olhar de eternidade. E eu sempre gosto de comparar o matrimônio com o sacramento da ordem, em tudo. Porque você vê uma pessoa, né, como o senhor, Padre Tiago, de entregar sua vida inteiramente ao plano espiritual. O senhor está entregue 24 horas por dia ao plano espiritual. O senhor abre mão dos caprichos, o senhor abre mão de ter os filhos, a família, né? Abre mão de ter a viagem dos seus sonhos, abre mão de ter vida sexual, abre mão de um monte de coisa olhando no plano espiritual. Né? E por que os pais também não podem olhar no plano espiritual? Gerar um filho e colaborar com Deus para a eternidade. Sim. Tem gente que está chegando agora e alguém colocou ali nos comentários, na teoria é fácil. Então, para quem está chegando agora, o André Parreira tem 7 filhos, para mostrar que é prática, não é teoria. Não é teoria não, né? Na teoria é mais fácil que na prática. Né? O primeiro filho é o mais difícil, o segundo quase igual ao primeiro, do terceiro em diante fica fácil, vai por mim. Né? Porque no primeiro a gente acha que o filho é de louça, que ele vai quebrar, a gente acha que se o filho não tiver a roupa da marca e o tênis da marca, ele vai ser um excluído do mundo. A gente acha que... Não, e quando você vai tendo uma educação mais austera, né? E é possível, né? E é possível cuidar dos 7 filhos. Eu agora estou aqui viajando, tá a Karina aí com 7 filhos em casa, né? Meu bisavô teve 20. Pois é. Olha, no meu livro eu conto uma história que... Eu sempre conto algumas historinhas no meu livro de pessoas que abordam a gente para criticar, para falar mal de ter filho e tal, que a gente é louco. E um dia, numa missa de domingo, uma senhora me cutucou assim por trás, acabou a missa. Aí eu falei, ô Senhor, hoje não, né? Toda hora alguém vem me criticar, hoje não. Aí a senhora cutucou e falou assim, ó, é tudo seu? Aí eu falei, são meus. Ela falou, 7? Eu falei, 7. Eu falei, já vem bomba. Ela falou, eu tenho 89 anos e tive 18. Saiu andando mais rápido do que eu da igreja. Eu falei, se ter filho fosse doença, matasse alguém, imagina? Né? Não tem nada a ver com isso. Esses dias eu coloquei que erro médico mata mais que gravidez de risco. Erro médico, cigarro, infarto, depressão, tudo isso mata mais do que gravidez. Sim. Né? Não tenha dúvida. Gravidez é saúde para a mulher. Né? Inclusive, o risco do câncer de mama é menor com as mulheres que amamentaram antes dos 30 anos de idade. É para deixar nenhuma mulher louca aí, triste agora com o que ouviu, não. É um dado médico. Né? A mulher que amamenta, ou seja, que deixa o seio funcionar dentro da sua natureza até os 30 anos de idade, a primeira vez, o risco de câncer de mama é menor. Sim. Esses dias alguém perguntava aqui nos comentários, padre, se eu quiser ter muitos filhos, se eu estiver aberto a ter muitos filhos, mas eu fizer de uma forma planejada, usando contraceptivo e tendo os filhos de 3 em 3 anos, seria pecado? E a resposta é que sim, né? Porque o planejamento familiar é Deus que faz. Não é o casal que faz o planejamento familiar. Na entrevista de noivos eu pergunto, quantos filhos vocês querem ter? A maioria responde 2. E eu falo, se vier trigêmeos, vocês vão matar um depois que nascer, né? Então, quem planeja a família é Deus. Eu conheço um caso aqui na nossa diocese, a mulher já tinha feito a laqueadura, ela tinha 3 filhos e teve uma gravidez de 5 ou 6. Já tinha feito laqueadura e reverteu.
Então era uma coisa inesperada, né? Não tenha dúvida. As pessoas ficam buscando motivo, tendo medo de ter filhos. Os filhos fazem um bem enorme para os pais. Eu me tornei muito mais paciente, muito mais calmo depois que eu tive os filhos. Santifica, né? Santifica os pais em tudo, em tudo, em tudo. Ter que acordar no meio da noite para limpar um menino que vomitou na cama dele, vomitou no chão. Ter que trabalhar um pouco mais para poder cuidar dos filhos, santifica a gente também. Exercer a paciência, né? Ter que dar atenção ao mesmo tempo aos filhos, à esposa. Tudo isso nos faz crescer, santifica a gente, né? À toa que a palavra já nos diz que os filhos santificam os pais. Ô André, e uma coisa, eu vi seus filhos na missa. Você tem filhos pequenos ainda. Tem, de 4 anos o menor. E estava na reunião do clero também, vendo palestra de adulto, quando você deu aquela palestra para os padres, seus meninos todos lá na frente, sem parecer que tinha criança, né? Então, as famílias numerosas que eu conheço, a educação dos filhos também é muito mais fácil. Os casais Não que eu tenha conheço dúvida. com família numerosa é muito menos egoísta. Sim, eles aprendem a dividir, eles aprendem a dar valor ao que tem. Se você abre um pacote de biscoito lá em casa, eles já pegam o primeiro e falam, gente, primeira rodada, né? Aí vai. Aí eles já, até os menores já perguntam, todo mundo já pegou a primeira rodada? Então vamos para a segunda. Eles aprendem a dar a vez do outro, esperar, partilhar, né? Aprendem a dormir no quarto com irmãos, aprendem a hora que apaga a luz, a hora que acende, a hora de falar baixo, a hora de não incomodar, aprendem a respeitar o espaço do outro. Eu adoro pesquisa. Uma outra pesquisa canadense também, essa outra do Canadá, aponta que os filhos únicos são mais propensos ao divórcio. É claro, é óbvio, não aprenderam a partilhar nada em casa. A hora que chega no casamento, vai partilhar, vai brigar pela lâmpada acesa ou apagada, um quer ver futebol, o outro quer ver filme, um quer comer carne, o outro quer frango. Começa aquele monte de briga no casamento, o tempo todo. Né? Sim. E não tem como divorciar com 7, né? Que jeito que vai. Não, mas aí... Então, com quando 2 a gente... mulher cuida sozinha, mas com 7, que jeito que faz? Não tem, é complicado, né? Não tem jeito, né? Mas tem gente que... Hoje eu ouvi a história de um homem que, a hora que ele viu que a mulher engravidou de 5, ele fugiu, foi embora. Nossa. Aqui, eu estou fora do país, estou nos Estados Unidos hoje. Foi aqui, agora pouco à tarde, estava conversando com um casal, amigo meu, me contando a história, que a mulher engravidou dos 5, o homem ficou tão chocado que fugiu. Fugiu. Mas deve que volta. Não, tem anos isso, fugiu e está a família, a comunidade ajudando a mulher a criar os filhos. Né? Desapareceu. Né? Então, olha o medo de criar filho, olha o medo de ter filho. Então, mas os desafios, as barreiras, somos nós que fazemos. Né? As barreiras somos nós que colocamos. E a falta de confiança em Deus, né? De achar que a vida está na própria mão. É o pai que vai levar o filho na escola e ver que o coleguinha está usando um tênis Nike e o filho não está. Começa assim. Então é o pai que começa, e a mãe, se matar para comprar roupa de marca, para comprar o telefone. Gente, há um tempo um pai me falou que a menina de 6 anos, 7 anos, pediu um telefone, ele comprou um Samsung caro para ela. Na primeira semana ela perdeu o telefone na escola. Eu não posso rir que é maldade, mas eu achei que foi bom, né? Por quê? Né? Olha o valor que a gente está dando para os filhos. Assim, olha, tem que deixar eles brincarem, serem crianças. Ah, mas coitadinho, não tem. Que bom que não tem, né? Coitadinho. Coitado do resto da turma que tem. Que bom que meu filho não tem. Então, é a gente que põe dificuldade, é a gente que põe barreira. É possível criar com menos, é possível criar com pouco, aprender a divisão, aprender a partilha, aprender a austeridade em família, dar valor a cada conquista, dar valor a tudo que tem. Quando a família tem menos e ela luta, né? E a gente lá em casa, a gente trabalha com venda, eu sou autônomo. Quando consegue um bom projeto, eu partilho na mesa com todo mundo, com a criançada, eles vibram, eles rezam por aquilo, comemoram. Dá pra fazer festa, né? Exatamente. Hoje a gente conseguiu um bom projeto e tal, tá bom, vamos comemorar em família.
Eles vão vendo cada passo, eles vão vendo cada etapa, cada conquista da família. Então, educar pela austeridade é benéfico, é muito bom. Partilhar, não ter medo da vida, né? Ora, Deus está aí para nos ajudar, né? É a palavra de Deus. Eu lembro que o Papa, se não é o Pio XI, Pio X, falava que Deus vem com a graça dele ajudar as famílias numerosas. Deus não nos desampara, né? Achei que o Papa Pio XII, olha, Deus vem às famílias numerosas com a sua providência, da qual os pais, principalmente os pobres, dão testemunho evidente, nela colocando a sua confiança, quando não são suficientes os meios humanos. Confiança bem fundada e de modo algum vã. Olha que bonito. A confiança em Deus não é vã. Confiar na providência não é algo vão. É algo profundo. Deus vem à família numerosa com a sua providência. Agora, quando o pai e a mãe falam, eu só vou ter 2 porque é o que eu dou conta de criar. Então tudo bem. Então, se é você que dá conta de criar, você vai criar sozinho. Você que está tirando Deus da jogada. Né? Então, os primeiros que tiram Deus da jogada são os pais. Eu só dou conta de 2. Cadê Deus? É Ele que vai te ajudar a criar. A maior parte é dele, a menor é a nossa. Né? Sim. Mas, e depois, uma pergunta também que me fizeram. Se é certo o casal jovem, nos primeiros anos, não desejar ter filho, fazer o método natural, para poder arrumar uma condição de vida melhor, ou se não, adquirir um valor X, a casa própria, sei lá. Né? Este foi o erro que nós cometemos. Nós esperamos 3 anos para engravidar do primeiro filho, achando que era lindo, maravilhoso fazer isso. E depois que a gente começou a estudar a palavra de Deus, a doutrina, entender um pouco mais, a gente foi vendo que não faz sentido isso. Casamento, né, combina com acolher os filhos. A gente promete no altar que vai acolher os filhos. Então, se eu prometo, Senhor, eu prometo, mas daqui a 3 anos, tá? Daqui a 4 anos, não, eu prometo. Deixa vir o primeiro filho. Se tiver algum motivo grave que me obrigue a dar um espaço maior entre um e outro, eu vou espaçar. Por quanto tempo? Aí cada um vai falar a sua consciência, o seu motivo justo, por 1 ano, 2 anos, 3, 6 meses, não importa. Mas o casamento está ligado à abertura à vida. Quando eu caso, está na hora de ter filho. Né? Se eu não posso me casar agora, se eu não posso ter filho agora, é porque eu também não posso me casar agora. É a lógica da coisa. Né? Então, é fazer uma promessa pela metade. Eu falo, eu vou casar agora, mas eu primeiro tenho que terminar minha casa, tenho que terminar um estudo, concurso, etc. e tal. E se eu não conseguir terminar isso tudo? Eu não vou ter filho? Eu vou voltar atrás da minha promessa? Então, deixe para casar quando tiver realmente condição de casar e ter filho. E condição simples. Não é ter o carro do ano, fazer a viagem para Disney, não. Pobreza não impede ter filho. Pobreza é uma coisa, miséria é outra. Né? Não, você pode educar na pobreza, educar sem marcas em casa, sem telefone na mão de menino, sem uma televisão gigante na sala, que inclusive televisão de tamanho nenhum faz bem. Então, a gente pode... Mas não vamos falar que eu tenho esse monte de filho por causa de televisão, não, que lá em casa eu tenho, tá? Não é, né? Então... eu também não vejo televisão. E o pessoal faz piada com quem tem muito filho, não tem televisão em casa. Pois é, não, eu tenho. Não, é verdade que os programas não andam muito bom, não, mas não é por isso também, não. Né? Mas quando a gente sabe educar na pobreza, na austeridade, não tem limite para ter filho, não. A gente educa 1, educa 2, educa 3. É bonito porque os maiores já estão ajudando. Lá em casa, os maiores ajudam a tomar conta dos menores. Né? Orientam. Então, é uma escola, eles aprendem. Os menores respeitam os maiores aprendem a ajudar, aprendem a cuidar. É fantástico, gente. Assim, a lei natural, o plano de Deus, é fantástico. Não tem como dar errado, é o plano de Deus. Dá errado se eu fizer de errado.
Dá errado Sim. se eu quiser mudar o plano de Deus. Não tem como dar errado. Então é fantástico entender que Deus está com a gente, vai ajudar, e a lei natural, o convívio dos filhos ajuda, ter menos ajuda. Agora, para que ficar esperando ter isso, ter aquilo, né? Então espera para casar, né? Vão Sim. casar no ponto que a gente puder ter filho. E eu falo que riqueza de pobre é os filhos. É o que Pois eles vão é, deixar, né? e isso ninguém vai tomar deles. Porque ainda que morra, continua sendo filho e vai para o céu. Agora dinheiro, ó, Sim, de uma hora para outra, perde tudo, sim. né? E a pergunta não é que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, porque o mundo está muito difícil, muito É, complicado, né? A pergunta é que filhos que nós vamos deixar para o mundo, exatamente. porque se os cristãos não tiver filho, é questão de 30 anos para o mundo ser muçulmano, né? Exatamente. E já está ficando. Eu comento isso nesse livro Família Fora de Moda, que a gente fica querendo um mundo perfeito para colocar filho. Ai, o mundo tá perigoso, tá violento, tá complicado, a droga, não tem dinheiro, a faculdade tá cara, né? Gente, quando põe o povo parlamentar é igual a lavadeira quando perde sabão na beira do rio, né? Começa a falar e não para mais. Aí não, calma, gente. Não é só motivo assim, não é só dificuldade, não. Eu tenho que inverter a ordem. Ao invés de pensar que esse mundo é, não presta para colocar o meu filho, eu tenho que inverter. O meu filho vai ser um agente de transformação do mundo. Vai ser um filho bem cuidado, bem orientado, formado à luz da palavra de Deus, para fazer diferença no mundo. Aí o mundo pode ser diferente. Sim. Vai ser luz no mundo, né? E depois a igreja não fala do número de filhos, né? Ela não fala que tem que ter 10, que tem que ter 5, que tem que ter 2. Não existe. É bom também, como o senhor comentou, que ninguém é obrigado a ter filho, não. Tem gente que fica cheia de neura. Ai, meu Deus do céu, eu não consegui ter filho, eu tô pecando, né? Sim. Não. É uma abertura de coração. Estar de coração aberto e falar, Senhor, se o senhor quiser, o senhor manda o filho e estamos abertos, vamos acolher, vamos educar, vamos criar na lei de Deus. Se eu achar que tem que dar um espaço de um para o outro, se o casal achar, ele vai dar um espaço de um para o outro, o espaço que ele achar necessário, mas mantendo o coração aberto. Se ele tem um motivo para não ter, que ele tenha o coração fervendo para aquele motivo acabar logo, para ele voltar a falar sim ao Senhor. Sim. Né? Que seja Não é alguma nem coisa... direito e nem dever, né? Nem direito, nem é. O filho não é direito. Deus não me deu esse filho. Não podia fazer isso comigo. É meu direito ter filho. Não, não é direito, é dom, né? Então não é É dom. direito nem dever, é dom. Então, eu quero ter, não consigo, né? Não é meu direito ter. Então a gente tem que entender os planos de Deus. Alguns que não têm vão colaborar como um casal com a família na vida pastoral. Então vou adotar, que é muito importante também, Sim. né? Eu conheço um casal que não pode ter filho e já adotou 7. Tá Pois é, olha que competindo com você. fantástico. Pois é, não, mas eu tenho 11, então. Você tem os no céu, né? Né? Então, gente, é muito tranquilo. Assim, a Karina comenta que não vieram 7 de uma vez. Quando vem de uma vez igual 5, 6, 7 gêmeos, tudo bem. Eu acredito que deve bagunçar o coreto mesmo, né? Mas não vem 7 de uma vez. Então, vem um, vem dois, né? Quando vem gêmeos, lá em casa não teve nenhum gêmeos. Mas aí você cuida, quando tá maiorzinho, vem o outro. É algo natural, é da lei da natureza, não é algo inventado pelo homem. Então é natural. Se é natural, vai dar certo, por que não vai? As pessoas antigamente tinham muito menos estrutura. Pensem se antigamente tinha Não vacina. tinha chuveiro elétrico, Não tinha chuveiro elétrico, não tinha não ultrassom, tinha carro, não tinha carro, não tinha vacina, né? Não tinha remédio, não tinha nada. não A tinha gente fala Instagram hoje, para fazer live. pois é, não tinha nada para te orientar. A gente fala que hoje em dia a saúde pública está ruim, de fato, não está boa não. Mas antigamente nem tinha, minha gente. Não existia nem posto Parteira. de saúde antigamente, não existia um médico, ultrassom, vacina, era parteira. A gente fala que a escola está ruim hoje em dia. Antigamente nem tinha, né? Então, hoje, a condição material do mundo melhorou muito. E as pessoas antigamente tinham muito mais filhos do que hoje, né? Então, eu acho que esse negócio da situação melhorar muito deixou a gente meio molenga, meio moleza mesmo, né?
com medo de tudo, muito conforto para lá e para cá, andando de carro, elevador, ar-condicionado. A gente está com muito medo do mundo, né? E esqueceu que Deus está com a gente. Se o plano de Deus, não tem como dar errado, Sim. né? Eu vou contar uma historinha. Uma vez atendi um rapaz, ele chegou e disse: padre, não é confissão, porque eu sei que para confissão eu tenho que estar arrependido. E eu vim aqui para dizer que eu estou decidido a fazer vasectomia. Aí eu não conhecia, fui conversando com ele e perguntando a história dele e tal. E aí veio a luzinha e eu perguntei: você é o filho mais velho? Falou: não, eu sou o caçula. E lá na sua casa são quantos? Ah, lá em casa nós somos 5. Eu falei: pois é, seu sem vergonha, se sua mãe tivesse parado no segundo, né, você não estava aqui para fazer vasectomia. Então, mesmo tendo a condição de vida pobre, pelo menos vai ter chance de trabalhar e enriquecer, né? Agora, se você não tem nem a chance de nascer, não vai ficar rico nunca, né? Nem rico, nem pobre, nem... E você que tem muitos, a beleza de saber que cada um é único, né? Cada um é um. Mesmo que seja gêmeos. São diferentes. A gente aprende a lidar com cada um. A gente aprende a dar valor às diferenças de cada um, à maneira de cada um, a achar o ponto importante, o ponto de apoio de cada um. Faz um bem enorme para os pais e um bem para eles, né? É algo mais natural do mundo, né? Então, alguns ficam buscando, por que ter filho? Porque o filho faz o casal viver melhor, o filho é isso, é aquilo. Tudo bem, pode procurar benefício de ter filho, mas é natural ter filho, não tem que ficar procurando motivos, procurando coisas boas para ter filho. Já é automaticamente natural você abrir a vida, ter os seus filhos no casamento, só que o ser humano desvirtuou a história, né? Levou para outro lado. Hoje, as pessoas separaram as 3 palavras, separaram ato sexual do matrimônio de filhos, né? Hoje as pessoas querem ter um ato sexual sem ter matrimônio, quer ter matrimônio sem ter filho, quer ter filho sem matrimônio. Tem sexo às vezes, né? Tem matrimônio sem ato sexual, porque os homossexuais não fazem um ato sexual, fazem um contato íntimo diferente. Essas 3 palavras bagunçaram o coreto, inverteram tudo e perderam a ordem das coisas. A ordem das coisas é matrimônio, daí em seguida tem ato sexual daí em seguida pode ter filho. E pronto, não tem outro caminho, né? Sim. Sim. E como que estão as perguntas chegando aí? Eu não estou conseguindo acompanhar, não. Eu também não acompanhei, não. Mas tem muita gente que tem um medo de fazer o método natural, né? E dá uma palavrinha para eles. Tá, método natural. Então, primeiro, o que é um método natural? Um método natural não quer dizer alguma coisa que não é artificial. Não quer dizer uma coisa que não leva a nada químico. Porque coito interrompido seria natural, se fosse exato, esse sentido, e não é. né? E não é natural. O método natural é aquele que está em sintonia e respeita a nossa natureza. Nossa natureza é o seguinte, é o projeto que Deus fez para a gente, o plano de Deus de como o nosso corpo funciona. Então, se eu tenho 2 braços, se eu acho estranho ter 2 braços, eu quero cortar o direito, colar na frente do esquerdo para ficar com um braço só mais longo. Isso é natural? Não é, porque no projeto de Deus eu funciono assim. Então aquilo que me faz funcionar como está no projeto é natural. Por isso que alguém perde o braço e colocar a prótese está certo. Porque está fazendo a pessoa voltar a funcionar dentro do plano de Deus. Então é uma atitude de acordo com a natureza. Quando eu estou com dor de cabeça, eu posso tomar um remédio que é um ato natural, porque me faz voltar à minha maneira de funcionar normalmente. Ninguém nasceu para ter dor de cabeça, então eu tomo um remédio. Então, olha, é uma química. O remédio é uma química, mas é um ato natural, porque me coloca de acordo com a minha natureza. Então, método
natural é aquele método que me permite estar em sintonia com a minha natureza. E qual que é a natureza do ser humano? Bom, dentro do matrimônio, nós temos o ato sexual. O ato sexual, né, há o depósito do sêmen no canal intravaginal. Daí para frente pode ocorrer o encontro com o óvulo, pode haver uma fecundação, etc. Este é o caminho natural. Eu não posso nem obrigar que isso aconteça, nem impedir. Então, isso é uma questão antinatural. Se eu coloco lá um preservativo, eu estou impedindo que tenha um fluxo normal da relação. Ou então, se eu faço o coito interrompido, também estou impedindo. Tanto não é natural que você nunca vai ver um cachorro fazendo coito interrompido. Né? Não está na natureza dele. Né? Ele vai ter a relação e levá-la até o final, normalmente. Né? Eu também não posso obrigar, eu não posso pegar com um instrumento, né, o óvulo, pegar com o outro, o espermatozoide e juntar por minha conta. Isso também não é natural. Então, tá vendo? Primeiro temos que entender bem o que é natural. Entendendo o que é natural, eu vou entender que um método natural é uma maneira de conhecer o meu corpo e ver que há períodos férteis e inférteis. Né? Então, se eu tenho um motivo para não ter filho naquele momento, que eu acho muito justo, eu posso continuar tendo vida íntima, o casal vai ter na sua vida íntima, usando dos períodos inférteis. Né? Mas com o coração ardendo de vontade para que esse motivo acabe, para que possa voltar a ter vida íntima em qualquer momento de novo. Ou seja, então, senão vai virar um método contraceptivo como qualquer outro. Então, e entre métodos naturais, tem vários. Tem método da temperatura, da saliva, tem o método de ovulação Billings, que é o mais famoso no Brasil, tem outros. Especialmente... Que é para desreguladas, porque tem gente que fala, eu não faço método Billings porque eu sou desregulada. Não, aí a pessoa está confundindo com tabelinha. Sim, a tabelinha que é para a pessoa que funciona igual um calendáriozinho direitinho. O método natural, os métodos naturais modernos, né, graça do Espírito Santo. Meus amigos, escutem isso. O método natural foi descoberto, ele não foi criado, ele foi descoberto na mesma época em que houve a urbanização e a revolução da bioquímica. A urbanização da cidade, a vida urbana, a mulher no mercado de trabalho e a revolução da bioquímica, a química dos alimentos, enlatados, essa monte de porcaria que a gente come, isso tudo fez o corpo da mulher desregular. Então, nesse momento, um método que trata o corpo dela como um calendário, como a tabelinha antigamente, começa a falhar. Então, o Espírito Santo é tão cuidadoso que na mesma época, tá, na década de 50, que isso tudo aconteceu, começou a ser descoberto também um método natural, o método de ovulação Billings, que acompanha o corpo de qualquer mulher, acompanha qualquer ciclo, para que a mulher veja o seu período fértil ou o seu período infértil. Então, nós casamos, Karine e eu nos casamos, já conhecendo o método natural, né? Nós nos casamos virgens, nós nos casamos sem nenhum contato íntimo, mas a Karina já fazia o seu conhecimento de fertilidade para entender o seu corpo e casamos usando o método natural e funcionou muito bem. Erramos no começo de casamento ao querer dar um intervalo para poder chegar ao primeiro filho. Mas entre um filho e outro também, que a gente achava que tinha que dar algum espaço por algum motivo, passamos umas dificuldades financeiras graves, Karina também passou por um tratamento recentemente. Então, quando temos alguns motivos, a gente sabe realmente evitar pelo método natural, funciona muito bem, até com uma eficácia superior a qualquer pílula que tem no mercado. É o melhor método, né? Não tenha dúvida, a ação do Espírito Santo não é à toa que o Dr. John Billings e Evelyn Billings estão em processo de beatificação. Sim. Né? Muito então bem. É isso. Muito bom. É muito assunto, né? É muito assunto. E não me dá corda não, também que eu não paro de falar não, né? Pois é. Então, tem alguém perguntando aqui de uma menstruação desregulada, que não faz uso de nenhum contraceptivo, se estou no caminho certo. Né? Claro, a menstruação desregulada, procura um médico. Se um médico falar que não tem jeito, procura outro, porque eu também já ouvi muitos casos de pessoas
muitos médicos querem colocar na pessoa a química, né, o anticoncepcional para regular a menstruação. Sabemos que tem outras maneiras de fazer isso aí. E o método natural permite claramente acompanhar a fertilidade dela. E se ela tiver o motivo justo para não ter filho, vai ser tranquilo, né? E o método natural foi descoberto para ter filhos, né? Quem tem problema para engravidar, alguém está colocando aí que não consegue engravidar, o método Billis ajuda a descobrir o período fértil certinho. Tem algumas mulheres que esse período é bem curto. Sim. Né? Então, eu conheço casais que os médicos falavam que não teriam filhos e conseguiram 2 filhos. Sim. Pelo método Billis. Então, alguém está falando também, pedindo para falar de adoção. Eu acho que é assunto para outra live. Mas está aberto aos filhos como dom de Deus. Eu repito, a igreja não fala do número de filhos que o casal tem que ter. Isso é o casal que tem que discernir. Mas no dia do casamento é feita a pergunta se estão abertos a receber os filhos que Deus os confiar, educando na lei de Cristo e da igreja. Então, quem faz a igreja crescer é os leigos. Eu fazia uma piada esses dias, eu até que queria fazer a igreja crescer. Como padre, eu posso fazer a igreja crescer pela pregação e tentando converter as pessoas, mas realmente quem faz a igreja crescer são os casais, através da abertura aos filhos. Está lá no prefácio do matrimônio, os filhos que nascem pela natureza renascem pelo batismo. Então, saber que a missão do casal cristão é colocar os filhos no céu, não é só colocar os filhos no mundo. E o primeiro mandamento que está na Bíblia, se a gente começa a ler ali no Gênesis, o primeiro mandamento é crescer e multiplicar. Exatamente. A primeira ordem que Deus deu ao homem. Não tenha dúvida, porque Deus espera isso do homem. Ele criou o homem para povoar a terra também, e povoar o céu, claro, né? E tem mais, desculpa aí da superpopulação, que não dá para ter filho, porque o mundo já está cheio, que tem 7 bilhões de pessoas no mundo, e vai faltar água, vai faltar comida, vai faltar petróleo, vai faltar tudo. É a maior mentira do século XXI. Só falta Daria para colocar toda a população do mundo no estado do Sergipe. 3 metros quadrados para cada um. Pois até no meu livro eu faço essa conta e eu uso o meu estado, eu uso Minas Gerais, dando 50 metros quadrados para cada um. É muita coisa, não é? Muita coisa. Essa conta, dando 50 metros quadrados para cada um, coloca o mundo inteiro em Minas Gerais. Basta pegar um avião que você vai ver quanto lugar vazio que existe. Né? É óbvio, né? Isso não é assim, não. Isso é mais uma mentira dos superpoderosos que queriam implantar o controle populacional com medo dos países pobres ficarem muito grandes e serem um risco, uma ameaça para eles. Né? Mais uma grande mentira que colou no mundo, né? Infelizmente, né? Mas isso a gente sabe que isso não é verdade. E além disso, o plano é de Deus. Né? Deus não vai fazer uma coisa que dá errado, não, minha gente. Deus não criou uma bomba relógio, não. Né? Ele deu o homem, deu inteligência. O homem hoje é capaz de produzir alimento para muito mais do que 7 bilhões de habitantes. Geógrafos e demógrafos experientes já falam isso. E se a gente fosse 10 bilhões, a gente teria alimento para mais de 10 bilhões. O problema do mundo é o desperdício. 40% do alimento produzido é desperdiçado do mundo. O problema do mundo não é o mundo. O problema do mundo é o coração fechado do ser humano, é o egoísmo. Sim. Se os que estão subnutridos recebessem dos que estão acima do peso, a fome acabaria. E também, só para colocar um pouco mais de lenha na fogueira, se a gente gastasse o que gasta com pet, para ajudar o pessoal que está passando fome, não tinha fome no mundo mais não. Tá bom, André, muito bom conversar com você. É um prazer para mim, uma alegria a gente bater um papo. Faz propaganda do livro que você está escrevendo. Já pode? Pode? Então, a propaganda é que o Padre Tiago vai ajudar no nosso próximo livro. Já tem 8 livros publicados. Então será será o 8º livro publicado. Estou perdendo as contas. É igual filho, estou perdendo as contas também. Será o 8º livro publicado. Por aí.
E é um livro de perguntas e respostas sobre o relacionamento íntimo. Então, é um livro com respostas e perguntas sem tabu, para falar na lata tudo que as pessoas querem ouvir. Então, quem sabe aí até mais para o final do ano a gente já está terminando isso aí para no começo do ano que vem sair a primeira edição dele. Já está quase pronto, já tem muita pergunta pronta já. Tá bom. Tá bom? E para a gente terminar, alguém falou aí de planejamento familiar. O magistério não usa esse termo. Exatamente. Esse termo não aparece em nenhum documento da igreja. Nenhum. Nenhum. O termo que o magistério usa é paternidade responsável. Planejamento familiar foi um termo criado no ano de 52 pelo Conselho Populacional. Um grupo norte-americano, né, com essas pessoas que queriam controlar as nações, controlar o crescimento populacional. Então, em 52 começou o Conselho Populacional, com a família Rockefeller e associados, família Ford também, e foram os primeiros do mundo a criar o termo planejamento familiar. No meu livro eu também comento isso, que este termo existe sim em documentos de paróquia, de diocese e tudo, mas em documentos magisteriais, magistério da igreja, né, documentos romanos, não existe planejamento familiar. Para não falar que não existe, eu achei em 3 situações ele. Mas o Papa Bento e o Papa João Paulo II comentando isso, mas era um comentário que eles faziam às políticas de planejamento familiar, mas não era o termo que a igreja estava fazendo. E planejamento responsável, paternidade responsável não é ter o mínimo, é ter o máximo que pode ter. É saber a responsabilidade que Deus nos dá para ser pai, então ela é grande. Que você vai responder diante de Deus os filhos que Deus tinha para te dar. Isso mesmo. Né? E tem que ter filho, porque senão chega na situação da Europa, né? O pessoal está reclamando aí da aposentadoria, mas se a pirâmide inverte, se tem mais velhos do que jovens, já era, caos na sociedade. Né? É um caos, a Europa já está um caos, assim. Falar um caos, já que eu sou de Minas, vou contar outro caos, né? Na Europa a gente vê nas posições mais humildes, assim, porteiro de prédio, muitos muçulmanos trabalhando. E eles têm muitos filhos. E as posições mais nobres dos trabalhos, lá, o engenheiro, o chefe e tal, que ganha bem, tem 2 filhos. E o porteiro muçulmano está lá com 10 filhos. Quem que está multiplicando o pão aí? Né? Pois não. É curioso, né? Como que eles conseguem. Me lembro de uma reportagem uma vez, um grande chefe muçulmano comentando uma carta ao cardeal de Madrid, me parece, falando que nós vamos invadir suas igrejas, mas não preocupe porque não vai ter guerra. Eu vou invadir porque daqui a pouco não vai ter nenhum católico para entrar nela. E nós vamos ocupar. Né? Claro. Já está acontecendo na França. Já está acontecendo. Igrejas virando mesquita. E na Holanda virando bar. Né? Sim. Né? O povo não tem gente para rezar nela, vai virar o quê? Muito bom, André. Deus te abençoe sua família, amém. Seu trabalho. Amém. Mandar um abraço para a Karina, que deve estar acompanhando, com alguns lá que devem estar acompanhando, que eu não estou com eles aqui, estou com saudade também, já estou há 10 ou 11 dias fora de casa já, mas já estou voltando em breve. Um grande abraço. Mandar um abraço para a Sueli também, que está fazendo aniversário hoje. Para todos os vicentinos também, que hoje é dia de São Vicente e Paulo. Muito bem. Né? E um abraço ao povo de Anápolis aí, que ficamos com muito carinho com eles, né? Adalberto, Cristiane, mas toda a turma da Pastoral Familiar de Anápolis e os amigos que deixamos por aí. Valeu. Vou dar uma bênção para o pessoal que está assistindo. Bênção ao vivo vale. Vale. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor, os vossos filhos, fazei-os crescer na fé, na esperança e na caridade. Afastai para longe deles todos os males. Enviai sobre eles os vossos santos anjos, para que os guarde, os proteja, os defenda na sua paz.
Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Com Deus. Boa noite, gente. Vamos com Boa Deus, noite, viu? muito obrigado. Obrigado por me aturar esse tempo todo. Tchau, boa noite.